Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, ao Click Talks. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Camila Garguetti. A Camila é grande amiga minha, especialista em mestre em ortodontia. Já conheço a Camila há muitos anos, em vários congressos. A Camila também ela é fundadora de um grupo de estudos de ortodontia que se chama Grupo TEDS. Tem mais de 70 inscritos, é um grupo totalmente gratuito e ela sempre convida professores muito renomados para estar lá. Então eu fico impressionado, Camila, como tu agrega nesse mundo da ortodontia, ela circula em todos os meios, então ela né, com gregos e troianos, e ela sempre traz pessoas de grande renome para falar no grupo TEDS, então é muito legal, e é um prazer te ter aqui conosco, Camila. Camila, então, como eu falei, especialista em mestre ortodontia, cliente da Click Aligner, já participou junto comigo também de alguns study clubs da Click. Então, Camila, é um orgulho te ter aqui hoje, tenho certeza que vai somar a todos, e vai ser uma discussão de alto nível aqui, então seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui falando hoje. Então vamos lá. Vou começar um pouquinho diferente e vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí no decorrer aí vou fazer também o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pronto, estão enxergando aí a minha tela? Estamos. Estão me ouvindo bem? Tá perfeito, Camila. Tá ótimo. Ótimo. Então conta-se que um jovem queria construir um jardim. E ele começou isso passando em jardins e olhando e pegando sementes e pegando mudas e ele começou o jardim dele assim, uma semente aqui, uma muda ali e uma plantinha aqui. E ele foi muito criticado no início, porque falaram para ele assim: esse jardim aí não é seu, você está pegando dos grandes mestres e você está misturando tudo, e isso aí não é nada seu. Mas acontece que, com o tempo, aquele jardim foi crescendo de uma forma tão distinta, porque o sol pegava de uma forma diferente, e ele teve todo um cuidado de plantar determinada planta num lugar onde pegasse mais claridade ou menos claridade. E ele cuidou com uma forma, ele olhava para aquelas plantas, ele tinha um carinho, um cuidado diferente, e virou um jardim único. Virou um jardim diferente de todos os outros, diferente de todos os jardins de todos os mestres dos quais ele tinha adquirido sementes e mudas e plantas. E todo mundo passou a admirar o jardim daquele jovem aprendiz. E aí falaram: escuta, como que você fez isso? Né? Você saiu do nada, você não sabia muito bem o que estava fazendo e você chegou a esse lindo jardim. E ele falou: eu soube de quem aprender e onde buscar o conhecimento. Então eu digo para vocês o seguinte: o conhecimento ele pode ser honestamente roubado. Então, e eu já falei isso para o Guilherme, e quando o Guilherme me convidou para estar aqui, eu falei: Guilherme, eu não tenho uma grande experiência com alinhadores, né? Eu gostaria imensamente de ter mais experiência, de trabalhar mais com alinhadores, de ter mais casos na minha clínica, né? Eu moro numa cidade pequena, mas uma coisa eu garanto para vocês: eu roubo conhecimento ao redor bastante. Eu busco muito conhecimento e, na grande maioria das vezes, é honesto. O meu roubar é honesto. E eu indico muito esse livro do Austin Kleon, que é um livro que ele fala assim: tudo que ressoa em você, tudo que te inspira, desde, né, falando aqui em ortodontia, mas falando também alguma coisa que te traga uma inspiração, você deve guardar, você deve roubar para você. E se você fizer isso e isso impactar em você e transformar você de alguma forma, vai ser um furto autêntico, vai servir para você em algum momento. E lá, desde Francis Ford Coppola, tá? Isso são referências do livro. Ele falava assim que a nossa vida começa assim, né? De repente a gente não sabe muito bem como começar, mas a partir desses pequenos furtos de conhecimento, de referências, é que a gente vai construindo a nossa própria voz. E aí tem a diferença da gente roubar honestamente. Então, no nosso caso, quando a gente vai aprendendo o nosso conhecimento, aquela ideia de um plano de tratamento, aquela
A gente vai roubar honestamente quando a gente faz isso de uma forma honrosa, quando a gente rouba de mais de um, né? Quando a gente tira referência de mais de um professor, de mais de um colega, quando a gente transforma aquilo para aquilo que faz sentido para a gente, para o nosso paciente, e não pura e simplesmente imita, né? Então tem forma da gente fazer isso de uma forma honesta. E é assim que eu talvez tenha me sentido segura para começar a fazer alinhador, porque eu comecei assim, né? Eu comecei meio que no susto. E uma outra coisa, assim, meu momento coaching, tá? Uma outra coisa que eu falo muito é comece sempre pelo porquê. Porque assim, e é uma outra referência que eu falo, vale muito a pena. Eu deixei aqui o QR Code. Se vocês não assistiram ainda, é o vídeo Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Porque a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer, ou o que a gente faz, como a gente deve fazer, ou como a gente faz, mas muitas vezes a gente não se dá conta do porquê, né? Ou a gente se dirige ao paciente muitas vezes de fora para dentro desse círculo, né? A gente chega e fala para o paciente: você precisa usar aparelho. E o aparelho é assim, assim, assim. E você precisa usar aparelho porque o seu dente é assim, assim. Então, tem todo um componente lá cerebral para o paciente interpretar isso, para essa interpretação começar de uma forma que o paciente entenda isso de uma forma diferente. E se a gente começar a pensar nos nossos porquês, a gente vai, as coisas vão fazer um sentido diferente para gente. E eu digo mais, assim, não é um julgamento se o seu porquê for pura e simplesmente financeiro na sua vida ortodôntica. Pô, eu simplesmente quero ganhar dinheiro e fazer minha vida e vou ganhar dinheiro e tá tudo certo. É o seu porquê, desde que você esteja consciente disso e que você faça isso de uma forma, é, é, digamos assim, limpa, né? É o seu porquê e você tem que identificar esse porquê na sua vida. O seu porquê pode ser é, chegar aí, que nem o Guilherme, né? Falar para grandes plateias e chegar num ponto aí. O Guilherme ele já tá, né? Ele já tá ganhando dinheiro, ele já tá falando para grandes plateias, né? Ele já tá assim, né? Já chegou no ponto, né? E eu tô nesse porquê aqui, né? Eu tô tentando ganhar meu pedacinho no céu, né? Porque eu já tenho mais de 20 anos de odontopediatria, né? Então, assim, o meu pedacinho no céu eu acho que eu já garanti, né? Mas assim, a gente pode ter vários porquês e não tem julgamento para isso. E você pode ter um porquê assim, ó, para mim, alinhar e nivelar dente, tá tudo certo. Eu não quero complicar muito a vida, não. Ah, eu não quero esse negócio de estudo tridimensional, articulação, não. Eu quero só deixar reto e tá tudo certo. Beleza. Quem que vai julgar, né? É um porquê. Se para você tá bom isso, tá tudo certo. O fato é, nós todos queremos pacientes felizes, nós todos queremos pacientes com sorrisos bonitos, saudáveis. Tá? Alguns querem começar isso um pouco mais cedo e alguns ainda um pouco mais cedo, tá? Eu começo aqui, ó, eu faço odontologia para bebê. Então eu começo muito cedo, meu diagnóstico começa muito cedo e meu planejamento começa muito cedo. A minha questão é a seguinte, o meu porquê, e eu descobri isso no decorrer aí dos meus 20 e tantos anos de formada, é de fazer o que é certo para saber o que é certo, para individualizar os meus casos. Eu sou aquela que gosta da letrinha de rodapé, sabe? Eu sou aquela que gosta de saber o porquê mesmo. Então, assim, o meu porquê, ele vai um pouco além. Então, assim, se eu ficar chata em algum momento, vocês fazem um sinal para mim, assim, ó, porque às vezes eu vou um pouco além. Eu adoro biomecânica, eu adoro, sabe, eu vou fundo. E eu sou inquieta, sabe? Então, assim, não é à toa que eu passei por algumas empresas de alinhador, eu conheci, eu gosto de conhecer. Eu digo que eu gosto de conhecer com as minhas próprias mãos, eu gosto de ver com as minhas próprias mãos, eu testo mesmo. Eu tenho um colega que fala para mim, Camila, por que você faz isso com a sua cabeça? Porque eu gosto de conhecer filosofia nova, esse é o meu porquê. Então, agora sim, vamos lá. Eu sou a Camila Garguete, eu sou de Palotina, no interior do Paraná, uma cidade de 40 mil habitantes. Nossa referência é Cascavel, é a maior cidade próxima aqui, fica a 100 quilômetros de Palotina, tá? Eu conheci o Guilherme na Dental Press em 2021.
Então, essa é a nossa primeira foto juntas, e aqui começou uma admiração, assim, porque, nossa, quando eu escutei ele falando, assim, eu fiquei encantada com a forma como ele conduzia, assim, não só de uma forma muito generosa, assim, os planejamentos, as coisas que ele falava, mas eu fiquei encantada com o que ele fez com a empresa, sabe? Eu fiquei impressionada, porque me falta muito isso, sabe? Esse feeling, assim, essa coisa empresarial. Então eu vi que ele juntou tudo numa pessoa só. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu preciso me espelhar nesse cara. E a partir daí, onde eu vi o Guilherme, eu tava escutando ele falar, porque eu achei impressionante, né? Ele com essa carinha dele aí, falei, meu Deus do céu, o cara é um gênio. E aí a gente começou eu comecei a seguir o Guilherme a partir daí. Roubei honestamente algumas ideias dele, às vezes eu mandava foto para ele. Olha aqui, desde a época que a gente fazia um dispositivo para ajudar o alinhador a distalizar o molar. Lembra, Guilherme? Eu fiz lá um dispositivo todo que você tinha um artigo, eu fiz, eu achava o máximo. Nossa, quanto mais complicado que Verdade, fosse, eu achava mais legal. verdade. Aquele gig de digitalização, não é? Aham, é para ajudar a distalizar o molar, né? Porque a gente ainda achava que precisava ajudar na distalização. Depois que a gente viu assim, não, o alinhador dá conta sozinho, então não precisa só para ancoragem e tal. Enfim, Obrigado. então entrando propriamente aí no né? Então, em resumo, qual que é? Então, assim, não tenho uma grande experiência clínica, estou construindo a minha experiência clínica. E a partir daí eu venho com o seguinte questionamento. Quem que não se sente perdido hoje diante de tanta informação que a gente recebe, né? Eu acho que depois da pandemia a gente passou aí por um sufocamento, né, de informação e de coisa online e muita live, meu Deus do céu, eu consumi live assim de uma forma insana. E eu acho que com alinhadores isso ainda vem de uma forma terceirizada, porque vem com viés das empresas ainda, né? E aí, às vezes, quando a gente não conhece as empresas, a gente fica perdido, né? Porque você fala, puxa vida, e aí? Né? O cara da empresa tá falando que a empresa é ótima. Claro, ele vai falar que a empresa é ótima. E aí, o que que eu faço? Então, eu fui aquela louca que porque daí eu conhecia um proprietário de uma empresa, daí eu testava a empresa dele, conhecia outro proprietário de outra empresa, testava dele e tal, porque eu tinha vontade de conhecer várias empresas. E aí eu sempre tive vontade de trabalhar com a Clique. Eu custei um pouco a chegar na Clique, eu passei por outras empresas primeiro. E aí, assim, e aí que eu falei para o Guilherme, eu falei, então vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa coisa, vamos tentar juntar um pouco de coisa para quem de repente está nessa fase de muita informação e um pouco de conflito na cabeça, assim. Então, uma forma da gente construir um raciocínio clínico juntando a essa questão desse conflito de interesses que acontece na questão dos alinhadores. Então, assim, eu acho muito interessante essa sequência, que é da Birte Melsen, para a gente criar na cabeça uma sequência para um planejamento ortodôntico, tá? Porque, primeiro de tudo, e isso falando assim, ortodontia, tá? Que eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar ortodontia, não falando especificamente de alinhadores. A gente criar uma definição de para onde a gente quer que cada elemento vá tridimensionalmente e a gente pensar que forças a gente teria que fazer. Poxa vida, Camila, mas eu tenho que pensar dente a dente. De início, eu acho que é mais ou menos, eu faço uma analogia, porque assim, eu faço pilates há muito tempo, eu faço pilates há mais de 10 anos. E aí no começo, é uma coisa assim, tem algum movimento que você vai fazer que às vezes você não consegue nem imaginar que músculo que você tem que ativar para fazer aquilo, né? Porque o teu corpo ainda não está treinado para aquilo. E aí, depois de um certo tempo, você já consegue separar os músculos que você vai usar para fazer determinado movimento. Então, eu acho que na ortodontia, quem já tem mais tempo de ortodontia, e eu estou treinando, né, ainda muito meu olhar para isso, eu acho que a gente já consegue ir visualizando isso, separado e junto, né? Então, é o micro e o macro, né? Então, é mais ou menos isso. A gente imagina se o movimento individual vai ser favorável para o movimento coletivo, então a gente imaginar
o movimento tridimensional nos três planos do espaço aí e que sistema de forças a gente precisa usar para executar esse movimento. E é sempre muito importante a gente pensar o que a gente não quer que movimente. O que vai ser a ancoragem para a gente poder fazer movimentar aqueles dentes que a gente quer que movimentem. E a gente tem que pensar que a gente não vai movimentar tudo ao mesmo tempo, tanto na ortofixa como no alinhador. A gente não pode pensar, tá bom, vum, vai tudo junto, né? Na ortofixa a gente estagia o movimento também, e no alinhador também a gente precisa pensar nos estágios. E só depois disso é que a gente vai pensar que tipo de aparelho que a gente vai usar para fazer esse tipo de movimento. Eu acho uma sequência muito legal da gente colocar para a gente conseguir entender. A primeira coisa, quando a gente pensa na ortofixa, a gente escolhe uma marca de aparelho com a qual a gente vai trabalhar. A gente testa uma, testa outra. Não, esse aparelho para mim é legal, tem um custo-benefício bom, me supre bem. Quando a gente vai trabalhar com alinhador, a primeira coisa que a gente tem que pensar dentro das empresas que a gente tem é que o seguinte: primeiro, a empresa ela tem que te abraçar, ela tem que te guiar, ela tem que te orientar, ela tem que te carregar no colo. E ela jamais pode te limitar. A empresa jamais pode te propor qualquer coisa que te limite, seja na forma de pagamento, seja na forma de como você vai propor o tratamento para o paciente. Então, é isso que você tem que enxergar. Né? Uma empresa que propõe que cirurgiões dentistas que não sejam ortodontistas coloquem alinhador, eu acho que, né, é uma forma de limitar completamente o ortodontista, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que colocar na balança. E aí eu faço um disclaimer aqui, independente, né, da gente tá falando aqui com a Clique, eu trabalhei com várias empresas, tá? Algumas. E uma coisa que eu me senti extremamente abraçada na Clique, tá? Extremamente. Eu acho que o pessoal de suporte da Clique é incrível. As meninas são maravilhosas, são queridas, são dóceis. Daí agora as minhas auxiliares também trabalham, lidam bastante com elas, conversam bastante com elas. Então eu acho que independente do contato que eu sempre tive com o Guilherme sempre foi uma pessoa muito acessível para mim. Mas o pessoal do suporte é incrível. Então, assim, de fazer videochamada, de conversar, de trocar ideia, porque às vezes a gente não sabe muito como se comunicar. Se a gente fala demais, a gente acha que está sendo pedante, né? Puxa vida, claro, é óbvio, o cara sabe disso, eu não preciso falar isso para ele. Né? Às vezes a gente pensa na cabeça. Mas às vezes você não fala e devia ter falado, né? Então, quer dizer, você fica nessa confusão. E eu me senti extremamente abraçada na Clique. Então, foi o motivo pelo qual eu optei a seguir trabalhando com a Clique das outras empresas com as quais eu trabalhava. Então, eu acho que a primeira coisa é você tem que ter uma empresa que te acolha e te abrace no início. Segundo, você precisa resgatar o seu conhecimento biomecânico, porque, na verdade, tratar com alinhador não é uma técnica diferente, é uma mudança de linguagem, é uma mudança de ferramenta, né? A gente fala isso já tá batido, sabe? Eu acho que tem coisa que eu já tô de saco cheio. Outro dia rolou aí um colega e falou assim, ai, não sei o que. Eu falei, cara, que saco ouvir isso de novo, não aguenta mais, tem coisa que a gente já não aguenta mais ouvir, né? Então, a gente ouvir falar que são ferramentas diferentes e tal. Puxa, tá todo mundo de saco cheio de ouvir isso. Agora, o que a gente tem que botar na cabeça é que aquilo que a gente tem de conhecimento biomecânico, a gente tem que resgatar, a gente vai aplicar isso tudinho com o alinhador, assim como a gente aplica para ortodontia fixa. E aí, para a gente entender qualquer aparelho ortodôntico, seja ele fixo, seja ele alinhador, a gente precisa entender de biomecânica, de movimentação e de como que é o desempenho do material, seja ele um bracket com uma canaleta, seja ele um plástico, né? Porque na verdade, cá entre nós, que ninguém nos ouça, né? Né? Todo mundo vai ouvir, enfim. Mas a gente não alinha dente, né? A gente alinha bracket e a gente alinha plástico, né? Vamos falar bem, a grosso modo, né? Porque a gente precisa entender do movimento do dente, o que o dente precisa para se movimentar? Ele precisa de uma força, ele precisa de tempo, ok? Como que vai acontecer? Eu gosto de saber o que vai acontecer lá dentro do dente, qual que são as células. Eu gosto. Tem gente que de repente fala, ah, não quero saber disso, mas eu gosto de saber.
Agora, o que a gente precisa entender é o que, que vai acontecer com o plástico, o que, que vai acontecer, como que funciona o fio que a gente está usando. Então, isso a gente precisa entender. Aí, o seguinte, você precisa documentar o caso que você vai planejar. Você tem que documentar esse caso para estudo. E você tem que estudar esse caso. E documentar o caso, não é? Às vezes o caso vem lá com uma documentação com a foto, daí o paciente está assim, tá com a foto assim, aparece só uma orelha, não aparece a outra, e você vai querer estudar, vai querer avaliar aquele caso em cima daquela foto horrorosa que vem. Faz a tua foto, faz certinho, escaneia, um escaneamento bem feitinho, porque um escaneamento mal feito você vai perder informação, a empresa vai perder informação na hora de fazer o alinhador. Então, a documentação do caso é extremamente importante. Então, estudar o caso. Então, eu tenho o hábito de pegar a documentação, eu já tenho um templatezinho meu meio básico lá, e aí também roubei honestamente alguns no template do Carlos Alexandre Câmara, no template do Kleber Meirelles, algumas coisas que eu uso lá para jogar em cima da foto do meu paciente, para avaliar a simetria, para avaliar lá o POF, para avaliar não sei o quê, que são as coisas. Eu não uso tudo para todos os pacientes. Naquele paciente, eu acho que é importante eu avaliar a altura facial, avaliar não sei o quê, eu vou lá e resgato aquelas informações e jogo em cima ali para eu avaliar. Porque conforme eu vou construindo aquele template que depois eu vou apresentar para o meu paciente, eu já vou criando aqui na minha cabeça como que eu vou planejar o caso daquele paciente. E aí eu já aproveito e uso aquilo para mostrar para o paciente depois. O estagiamento é o seguinte: na verdade, o alinhador em si não é ele que vai fazer o movimento. Quem vai fazer o movimento é a sequência que a gente vai criar para o alinhador, né? A sequência que a gente vai conversar com a empresa e a empresa vai criar para a gente. Então, o estagiamento, teve um colega que falou assim, é como se fosse o cronograma de uma obra, né? Então, é uma ordem, é uma sequência. Olha, então você vai criar lá a fundação, você vai criar as viga, pilar lá, pilar, viga, eu nunca sei quando que é pilar, quando que é viga, enfim. Mas você tem todo um cronograma, você não pode fazer o teto antes de fazer o chão, antes de fazer as paredes. Então, no estagiamento é mais ou menos isso, é uma ordem, é uma sequência de movimentos que você vai executar. Então, a gente tem que ter noção, né, de que se você for girar um dente sem ter o espaço, é um movimento que vai ter uma colisão e não vai acontecer. Então, você precisa primeiro ter o espaço e depois fazer o movimento. Então, é por isso que o estagiamento é importante. A gente tem que ter consciência que no estagiamento a gente vai ter um benefício e vai ter um prejuízo. A gente vai ter um aumento do número de alinhadores, mas a gente vai ter um aumento da previsibilidade do movimento. Quer dizer, até onde isso é um prejuízo, se a gente pensar assim, se a gente é, não estagiar, o movimento não vai acontecer e a gente vai ter que reescanear e pedir mais alinhadores. Quer dizer, o tempo talvez seja mais longo da mesma forma, né? Então, quer dizer, tem que botar na balança até onde isso é um prejuízo. Então, assim, a finalidade do estagiamento basicamente é a gente evitar colisões durante os movimentos, é a gente aumentar o contato do plástico. Então, muitas vezes a gente pode criar alguns espaços para o plástico fazer mais contato e melhorar os movimentos. Decompor movimentos complexos, então, ao invés de fazer um movimento complexo, como uma rotação, fazer uma rotação pura, toda de uma vez, então a gente pode fazer um lado e depois fazer o outro lado, ou então fazer um movimento primeiro, depois fazer o outro movimento, fazer o movimento em partes. E a gente pode usar o estagiamento para gerir ancoragem. Então, por exemplo, movimenta um dente, deixa o outro parado para servir de ancoragem, depois movimenta aquele dente. Enquanto isso, a gente tem movimento radicular. Então, são movimentos que a gente vai fazer para que as coisas vão acontecendo em tempos programados, de acordo com a nossa programação. E assim a gente consegue um aumento da previsibilidade. E eu coloquei aqui um estagiamento individualizado, que seria o que a gente chama do, do estagiamento é, que a gente acha na literatura como o estagiamento. Round trip? Não, não, não. Eles falam, eu coloquei individualizado e coletivo, mas eles falam. Ah, eu falei antes, caramba.
Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas Decompor, aqui, decompor os movimentos de rotação, por não, exemplo? não, não, não. Não, eles colocam um nome lá, eles colocam Ah, é para pequeno e grande? Ah, Fugiu perfeito. agora? Ah, tem um nome bonito para tudo, né? Desculpa me É meter. um nome bonito lá, enfim. Mas o que eu quero dizer assim, é um estagiamento individualizado para o movimento individual de cada dente e um estagiamento coletivo para grupos de dentes. Então a gente pode separar isso. E no estagiamento individualizado, primeiro de tudo, a gente pensa numa ampliação de perímetro, e aí a gente pode pensar, por exemplo, em movimentos de expansão, de vestibularização, de distalização, individualmente de dentes. A gente pode pensar, num segundo momento, angulações e rotações, mas aí são dois pontos, né? Se você tiver um dente, por exemplo, que está angulado, você tira a angulação, você ganha espaço. Do contrário, por exemplo, se você vai tentar fazer um movimento de corpo e esse dente inclina, angula, você perde espaço. Então, mesma coisa, rotação. Uma rotação de um dente posterior. Um dente posterior rotacionado ocupa mais espaço no arco. Então, se você corrigir essa rotação, você ganha espaço. Diferente de um dente anterior. Um dente anterior rotacionado, imagine um incisivo rotacionado. Ele ocupa menos espaço. Então, se você quiser corrigir essa rotação, você vai precisar de mais espaço no arco. Então, tudo isso precisa ser pensado. Para você conseguir mais espaço anterior, você já tem que ter estagiado para você trabalhar o posterior, talvez com expansão, com vestibularização, para ganhar mais espaço para você conseguir esse aumento de perímetro, apesar de que a gente sabe que talvez expansão não seja uma forma tão boa de ganhar espaço, mas enfim, né, uma das formas que a gente tem. E movimentos verticais, que no geral, movimento de intrusão e extrusão, são movimentos que comem um pouquinho de espaço, então são movimentos que no geral a gente faz depois que a gente já tem espaço adquirido no arco ali. Então, muitas vezes a gente fala assim: será que o alinhador é o aparelho ideal para esse caso, para outro caso? Porque assim, cada aparelho tem uma característica, né? O aparelho fixo ele é mais expansivo e mais extrusivo. O alinhador é mais intrusivo e mais contrai mais, né? Então, assim, eu sou da opinião assim: tudo se consegue, né? Às custas de, né, talvez um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho. Eu acho que, alinhado com a expectativa do paciente, tudo dá. Né? Então, quer dizer, não, o paciente chegou e a demanda dele é que seja um tratamento feito com alinhador. Dá, sempre dá. Sabe? É um tratamento mais indicado para alinhador? Talvez não seja, mas o paciente não quer usar aparelho fixo. Então, eu acho que você consegue todos os movimentos que você quiser. Né? Talvez você vá bater cabeça, mas se você alinhar isso com o paciente estiver ciente disso, eu acho que está tudo certo, sabe? Eu acho que a gente não. É, é difícil, eu acho, você falar para o paciente assim: não, não, o teu caso eu não vou fazer. Agora eu vou falar assim: até hoje eu não tive um paciente para o qual eu expliquei que se a gente fizesse, por exemplo, um curto período de tempo e tal, híbrido, e depois migrasse para o alinhador, muito bem explicado, o paciente não topasse entrar na minha. Então, eu acho que alinhando com as expectativas do paciente, hoje eu estava falando disso com um colega, é, alinhado com as expectativas do paciente, eu acho que tudo é válido, mas a gente precisa conhecer a característica de cada paciente, de cada tipo de aparelho. E de cada paciente também, né? O perfil de cada paciente. Outra coisa que eu acho que a gente já está cansado de saber, né? Que o aparelho fixo puxa, o alinhador empurra, né? E o centro de resistência do dente, ele vai sentir de formas diferentes a força que vai ser aplicada no aparelho fixo e no alinhador. E o alinhador, ele tem uma característica ainda assim, ele sofre deformação. E algumas deformações são permanentes. Então, às vezes, a força que a gente planejou inicialmente lá, fez o planejamento, instalou o aparelho, aquela força inicial que supostamente seria transferida lá para o centro de resistência, passado um certo período de tempo, não vai mais existir. Por quê? Primeiro que o alinhador deforma.
Segundo, que os dentes vizinhos às vezes provocam desadaptação ou deformação no alinhador. Terceiro, que o dente muda de posição, pronto, já não toca mais no dente da mesma forma. Então, sempre a gente precisa pensar o que, que o centro de resistência sente e o que, que ele precisa sentir. A gente precisa pensar também no centro de rotação do dente. Então, são coisas assim que a gente muitas vezes não pensa, mas graças a Deus a gente tem empresa, né, que muitas vezes pensa nisso pra gente. Só que a gente não pode delegar tudo para a empresa, porque às vezes é muito fácil a gente aí botar a culpa na empresa, né? A gente é muito fácil, né? É muito bom a gente ter alguém para botar a culpa, né? Eu boto a culpa na empresa sempre. Eu falo assim, tá, atrasou, a empresa ainda não mandou para mim o alinhador, porque eles atrasam sempre. E às vezes eu nem fiz o planejamento ainda porque não deu tempo. Aí é sempre a empresa, a culpa é sempre da empresa, sempre, sempre adoro ter empresa para botar a culpa. Eu mesmo boto a culpa também, faço a mesma coisa com os... Ah, Sempre, eu faço isso muito. Nossa, muita demanda nossa, para empresas, eles não me entregaram, estão atrasados. atrasados, atrasou. Somos Não, ou é a três. empresa ou é correio. Aqui em Eu Palotina, correio também. esqueci de aprovar Nossa, aquele caso. Ah, a empresa está com muita demanda. não, muito atrasado. Eu Atrasado. Na atraso, semana nossa que vem senhora, a já está. empresa para mim. Só que daí é o seguinte, né? Eu falo sempre assim, a culpa é de quem? A gente tem que avaliar, né? Então, assim, às vezes para o paciente a gente pode dar uma escorregadinha, assim, mas assim, a gente precisa lá bem no fundinho a gente sabe, né? Então, a gente precisa ter consciência, porque assim, a gente jogar na mão da empresa também, e eu acho que uma responsabilidade compartilhada, eu acho que é válido, porque, né, esse tipo, por exemplo, esse tipo de movimento, esse tipo de estagiamento é uma coisa que às vezes eu fico um pouco ressabiada de pedir, porque é uma coisa que eu sempre questiono, né? Mudar o centro de rotação do dente para fazer, por exemplo, uma rotação em dobradiça. Às vezes eu pergunto, né, no planejamento lá, essa rotação está sendo feita em dobradiça? Não está sendo feita em dobradiça? Porque às vezes eu acho que a gente parece chato, né, de perguntar. Mas assim também, né, se a gente for chato, a gente já é meio chato mesmo, então eu pergunto, né? Por quê? Porque a gente já tem um monte de evidências científicas de que a rotação em dobradiça acontece de uma forma mais fácil e tal. E quer dizer, às vezes eu deixo porque eu quero ver se acontece. Eu sou desse tipo mesmo, eu preciso testar, sabe? Então, eu acho que essa troca de informação com a empresa. E teve um dia até que eu conversei com o Rafael, eu falei para ele, tá, como é que é o estagiamento que vocês fazem? Nos primeiros casos, eu quis conversar com ele. Porque às vezes a empresa tem um protocolo diferente daquele protocolo. Daí ele falou para mim, Camila, você não precisa se preocupar com isso, porque o nosso plástico é um pouco mais rígido, então você não precisa se preocupar com isso que vai acontecer. Falei, fechou, era o que eu precisava saber. Entende? Então, essa troca com a empresa é muito importante. Então, foi maravilhoso, porque daí eu estava toda preocupada se tinha que estagiar aquele movimento, se não tinha e tal, e daí eu já tinha colocado lá para estagiar e não veio estagiado. Daí eu falei, opa, peraí, eu quero ver, né, por que que não veio estagiado. Falou, ó, pode ficar tranquila, não precisa estagiar esse movimento que o nosso plástico é um pouquinho mais rígido, vai acontecer. Pronto, era o que eu precisava saber, tá? E aí aqui, ó, falando do estagiamento, então saímos do estagiamento individual dos dentes lá, que a gente pode trabalhar, né, no tipping, a gente pode trabalhar nos movimentos verticais, para os estagiamentos em bloco, que seriam os macro estagiamentos, macro e micro, que era, eu estava tentando lembrar, nem é nome chique também, é micro estagiamento e macro estagiamento, aí, só não lembrei na hora ali. Então, esse seria o macro estagiamento, que seria o estagiamento em bloco, né? O estagiamento de grupos dentários. Então, a gente estagia uma classe 2, uma sobremordida profunda, um fechamento de espaço, uma expansão posterior. São os movimentos grandes que a gente precisa estagiar, porque senão não vão acontecer. Então, tem vários nomes chiques aí, vários nomes de bicho que inventaram, não sei onde que eles olham as timelines lá e acham que é parecido com esses bichos aí, mas enfim, né? Então, o caterpillar, que é na hora da retração dos incisivos, uma forma de estagiar, e assim, essa seria uma timeline de um caterpillar staging, que é movimentos caninos para os caninos, movimentos incisivos para os incisivos, movimentos caninos para... Nesse tempo que o dente que está parado tem tempo para o movimento radicular acontecer, enquanto os outros dentes estão movimentando. Então, e aí veio variações do próprio Caterpillar depois também. Então, quer dizer, tudo está evoluindo, né? Então, o frog staging, que é o estagiamento, não sei aonde que acharam também que isso parece um sapo, né? Mas é o estagiamento para intrusão dos incisivos inferiores na hora de fazer, por exemplo, uma correção de curva de espelho com intrusão dos incisivos inferiores.
Então, mais ou menos a mesma coisa. Intrui os caninos, intrui os incisivos, intrui os caninos, intrui os incisivos, e por aí vai, vários padrões. O V-staging, que é um padrão que a gente vê mais comum aí, né, na hora de uma distalização sequencial. Então, distaliza, e aí tem o padrão de 50%, de 30%, distaliza um pouquinho de segundo molar. Eu vou passar esse aqui, gente. Aqui, na verdade, eu coloquei mais assim, para a gente saber que tem vários padrões de estagiamento aí. E aí, assim, são nomes, né? E aí cada empresa tem uma forma de lidar com isso. E mas eu acho, né, bonito, né, a gente saber os nomes, assim, eu gosto, né, eu acho legal. Então, o V-staging, que é para distalização, e daí já tem o V-pillar, que daí mistura a distalização posterior sequencial com um sequenciamento também na hora de retrair os incisivos, porque eles viram que fazer a retração dos incisivos tudo junto com, né, fazer o canino e fazer os incisivos estava perdendo a ancoragem. Então, eles deram uma sequenciada na retração dos incisivos. Você viu alguma coisa, Guilherme? Tem um artigo que eles estavam fazendo um recorte na distal do segundo molar. Você viu isso? Você viu alguma coisa? Eu vi. Solta a distal do segundo molar para não perder a ancoragem, é isso? Só que daí assim, ele perde menos ancoragem, mas daí também distaliza menos os prés, né? Tem menos força de. Daí, quer dizer, ficou meio que mesma coisa. Então, acho que não vingou, né? É mais um daqueles que a gente fala, mais estudos são necessários para chegar a uma conclusão. Mas estudos são necessários. Pois é. Então, eu estava vendo isso aqui, achei esse artigo, falei, puxa vida. Tô Então, achando aí, ótimo. ó, daí mais um estagiamento. Ah, Desculpa interromper. Tô achando ótimo essa parte da aula, porque realmente existem vários padrões de estagiamento, eles melhoram a previsibilidade em diversos movimentos, mas que nem tu falaste, algumas empresas usam um tipo de material e uma taxa de movimentação diferente da outra, ou o alinhador em office é diferente do alinhador por uma empresa. Então, diferentes tipos de material vai te levar a diferentes tipos de estagiamento. Por exemplo, se uma empresa tem um alinhador mais rígido, você vai precisar fazer mais flexível, você vai precisar de mais sobrecorreção, que vai te levar a mais alinhadores, né? Se você tem um material mais rígido, precisa menos sobrecorreção, né? Te leva a menos alinhadores, mas o estagiamento também não pode ser tão forte que esse material rígido é muito, ele dá uma pancada no dente a cada troca, né? Então, é aquele equilíbrio que vai tendo, conforme a gente trabalha mais com aquele determinado produto, a gente vai tendo mais experiência com ele. O, exato, é por isso que eu acho que é importante trocar uma ideia, né? Saber, conhecer o material que você está trabalhando. E foi super importante para mim quando eu conversei no começo com o Rafael, porque, né, eu cheguei toda, não, eu quero fazer do meu jeito, e daí ele não veio, eu falei, ô, peraí, não veio do jeito que eu pedi aqui. Ele falou, não, fica tranquila que tá tudo certo, né? Então, quer dizer, não adianta a gente chegar às vezes com um padrão que a gente viu lá no Instagram e querer fazer, porque às vezes trabalha diferente, né? Cada material, cada empresa tem um protocolo, né? E aí, né, que nem aqui, ó, o próprio o V tem outras formas de estagiar, que daí movimenta um pouquinho, para um pouquinho, movimenta um pouquinho, todo mundo junto, mas vai aos pouquinhos também. Então, assim, é, cada um vai criando, né? E daí aumenta um pouquinho a previsibilidade, aumenta um pouquinho a quantidade de alinhadores, enfim, e no final da história segue mais ou menos o mesmo resultado, não muda lá grande coisa, né? O butterfly é outro estagiamento, que é aí para expansão, né? Que separa, expande um pouco o segundo molar e pré-molar, depois primeiro molar e primeiro pré-molar, que foi outro estagiamento que também, a primeira expansão que eu fiz, eu coloquei esse estagiamento, e daí o Rafael falou, Camila, não precisa estagiar assim. Se você quiser, a gente estagia assim, mas não tem necessidade. Falei, fechou. Então, se você está me falando que não tem necessidade, eu estou trabalhando com vocês agora, eu vou fazer conforme vocês, né, tem o padrão de fazer estagiamento. Para mim tá ótimo. E aí foi show de bola. O caso agora tá lindo, lindo, lindo. Tô finalizando, depois vou fotografar, vou te mostrar, Guilherme. Ficou lindo o caso. Então aqui também, não sei, acharam que parecia uma borboleta, né? E agora o Rabbit Staging, que esse eu não conhecia ainda. esse Esse é aqui porque eu é Páscoa. achei. Hã? Esse é porque é da Páscoa, né? Esse é da Páscoa, então. Esse é homenagem ao coelhinho, né? Mas esse até parece um coelho, né?
Esse aqui é para extrusão dos incisivos. Mas, enfim, o que eu acho que a gente precisa ficar atento é com o padrão simultâneo, né? Com o padrão simultâneo, porque, assim, uma movimentação simultânea, muitas vezes, por exemplo, principalmente numa correção de incisivos apinhados, por exemplo, né? E aí você quer corrigir apinhamento, e aí, no caso, por exemplo, que o apinhamento aconteceu por uma migração mesial dos molares, e você quer corrigir tudo junto, quer corrigir molar, quer corrigir incisivo, tá todo mundo movimentando junto na timeline lá. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai meter IPR, vai fazer um monte de IPR desnecessário. Eu vou falar, eu me tratei e eu fiz uns IPRzinhos aqui para mim, eu fiz caprichosamente, bonitinho, acabamentinho, polimento, tudo, e não foi. Para de se mexer que tá me dando nervoso. E não foi, não é legal o IPR, gente. Tem que fazer com muito critério, sabe? Quando precisa muito. Então, às vezes você começar o movimento de trás para frente, faz lá o movimento posterior, expande um pouquinho, movimenta um pouquinho, e depois vem vindo para anterior, sem fazer esse movimento simultâneo todo junto, estagia isso e você sai ganhando, tá? Então a gente tem alguns movimentos que são legais de serem feitos juntos, tá? Então, assim, depois, Guilherme, qualquer coisa, se você quiser, a gente faz um PDF dessa apresentação e coloca lá no grupo, tá? Aí para o pessoal poder olhar com mais tempo, assim, para eu não ficar tomando muito tempo aqui, tá? Mas assim, alguns movimentos que são legais de serem feitos juntos, que seriam os movimentos sinérgicos, né? Ou seja, né, é que nem a história do balão, né? Quando você aperta o balão, né, apertou lá atrás, os incisivos têm a tendência de ir para frente. Então, se a gente expandir, a tendência é a gente ter um movimento de retrusão anterior. O contrário é um movimento antagônico. Então, tem alguns movimentos que a gente, até se a gente planejar no setup, no planejamento, a gente tem a chance de que o movimento aconteça de uma forma mais previsível. Já outros movimentos, aqui tem outros movimentos, né? Se a gente, por exemplo, tá bom, eu quero extruir posterior e aí eu quero extruir anterior também. Aí vou fazer tudo junto. Aí quer dizer, o alinhador vai ser igual, vai ser, né? Eu vou extruir aqui, quer dizer, o alinhador é o mesmo, né? Então, quer dizer, eu preciso ter uma ancoragem, eu preciso ter alguém que vai dizer para o alinhador, ó, esse aqui não é para mexer. Então, o alinhador não vai entender, o anterior não mexe, o posterior mexe. Ele precisa de um mini implante para segurar, ele não entende que o seu pensamento é esse, ele precisa de uma orientação. Então, assim como nos movimentos antagônicos, se a gente planejar movimentos antagônicos, além do movimento que você planejou não acontecer, você pode ter efeitos colaterais, porque você pode ter deformação do plástico, né? Então, aqui depois a gente pode passar para vocês o PDF para vocês terem esses movimentos aqui para a gente falar mais disso. No caso da ancoragem, então, se a gente tem uma ancoragem definida, se a gente tiver uma ação de uma força agindo por bastante tempo, com uma magnitude suficiente e dentes com valor de ancoragem mais alto, a nossa chance de perder a ancoragem é grande. E essa questão do valor de ancoragem dos dentes, tem um artigo que coloca em números isso, e é muito interessante, porque aqui, ó, se a gente for pensar, por exemplo, numa distalização sequencial, que a gente tem lá o padrão de 30%, 50% e 100%. Se a gente for pensar em 100%, é muito legal, porque daí a gente distaliza só um dente, que tem um valor de 450, e a gente tem tudo isso aqui para ancorar. E a gente ainda pode separar incisivos e molares, molar e pré-molares, porque às vezes a gente quer movimentar o incisivo e às vezes não, porque às vezes a gente, por exemplo, uma deck bis, né, uma classe 2.2, a gente quer deixar esses incisivos terem um efeito colateral, às vezes eles são só ancoragem. E aí, no padrão de 50%, a gente aqui, se juntar os incisivos aqui, a gente ainda está ali confortável. Mas se a gente tiver só a porção aqui de pré-molares e caninos, a gente fica meio apertado, né? Pegar os dois molares para segurar a onda, para puxar o resto todo, é um valor de ancoragem que vai
vai ficar ali apertadinho. Agora, se a gente for fazer no padrão de 30%, que a gente vai movimentar 3 dentes, você vê que o valor de ancoragem, nem juntando esses dois aqui, não dá. Então, assim, a chance de perder a ancoragem é muito grande. Então, esses valores de referência são bem interessantes, só para a gente entender que, de repente, a gente pegar, aumentar um pouco a quantidade de alinhadores, vale a pena, a não ser que a gente use ancoragem esquelética, né? Aí a gente está falando de uma outra forma de controlar isso tudo. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente precisa dizer para o alinhador quem que vai movimentar e quem não vai movimentar. Por quê? Por exemplo, se eu quero corrigir uma curva de SP, intruindo incisivos ou extruindo dentes posteriores, eu tenho que ter consciência que o desenho do alinhador é o mesmo. O desenho do alinhador é o mesmo, tá? Então eu preciso, o ideal seria que eu ancorasse alguém para o alinhador entender quem não é para movimentar. Porque o alinhador tem o mesmo desenho. Da mesma forma, por exemplo, que se eu for fazer uma retração de um fechamento de espaço, eu vou retrair, vou fechar um espaço, retraindo os incisivos e caninos, e eu vou fazer uma retração perdendo a ancoragem, o desenho do alinhador é o mesmo. Então, eu preciso trabalhar em cima de ter uma ancoragem eficiente para eu dar essa informação para o alinhador saber onde que é para movimentar, porque ele vai diminuir de tamanho, ok, mas quem vai movimentar e quem não vai movimentar? Ele não sabe disso. Então eu preciso dar a ele essa informação. Quanto ao momento de troca, aquilo que a gente estava falando no início aqui, a gente estava comentando eu e o Guilherme, que a gente tem literatura para tudo, né? Então, assim, a gente acha literatura falando que pode trocar em 7, que pode trocar em 10, que tem que trocar em 15, que vai, por aí vai. Então, assim, eu tenho trocado bastante os meus alinhadores de 15 em 15, confesso que porque eu estou trabalhando bastante com o ClickFlow, eu estou achando o máximo, o ClickFlow está funcionando super maravilhosamente bem para mim. Super, eu tinha um pouco de receio, vou falar que eu tinha um pouco de receio com a questão da logística. Falei, cara, não vai dar certo, porque com a minha logística aqui, para chegar os alinhadores para mim, mas assim, é super organizado, vem as datas lá. Já me aconteceu assim, de eu ter que falar com a Camila, Camila, pelo amor de Deus, a paciente vai vir uns dias antes, eu preciso que você dê um jeito de botar antes esses alinhadores aí para fazer, e foi uma situação. Lógico que eu não vou ficar fazendo isso com a empresa sempre, porque eu sei que a empresa também tem todas as demandas, e ela conseguiu fazer, porque a paciente ia viajar, enfim, estava final do ano. Então, está funcionando super bem o ClickFlow para mim. Então, aí eu padronizei as minhas trocas para 15 dias para dar certo no período que os alinhadores vêm para mim. No mais, quando eu tenho algum caso ilimitado, alguma coisa assim, eu vejo assim, quando eu tenho movimentos radiculares, eu mantenho a troca em 15 dias, tá? Porque daí a gente tem aquele tempo maior, tem aquele descanso, tem lá um movimento, uma hialinização, tem o tempo de acontecer aquele movimento, um tempinho que está meio parado ali, tem a correção radicular e pronto. Quando a gente está com movimentos menos complexos, eu às vezes puxo para 10 dias, eventualmente, quando é um paciente mais jovem, até para 7 dias. Mas no geral, eu mantenho as minhas trocas de 10 e 15 dias. Tá? Então, a única coisa que eu tomo muito cuidado, quando eu tenho movimentos radiculares, eu faço as trocas em 15 dias. Eu acho assim, eu não gosto, Camila, não gosto do termo, eu não gosto de falar assim, refinamento. Eu acho que é um termo que parece que assim, eu tô arrumando uma coisa que eu não fiz direito. Eu acho que eu não gosto, eu acho pejorativo para o meu tratamento. Então, eu já falo, eu acho assim, isso é uma referência do professor Raul Pistorello. Eu escutei ele falando a primeira vez, não sei se é dele, mas foi, então roubei, honestamente, tá? Essa analogia, que eu acho que é uma forma maravilhosa de definir um tratamento com alinhadores, como uma tacada de golfe. Que você dá uma tacada longa e depois você dá mais uma tacadinha para acertar o buraco. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Então, o seu tratamento vai demandar ao menos 2 tacadas. Às vezes a gente chega no final e olha e fala: caraca, tá lindo. Então não precisa da segunda tacada. Foi hole in one. Acertamos na primeira. Acontece.
Quando é um tratamento agora, hoje mesmo eu finalizei uma paciente com um set de alinhadores. Ela ficou super feliz, não quer mais, tá ótimo, tá maravilhoso, lindo, finalizou. Mas no geral é isso, a gente precisa de uma segunda tacada. E a mecânica híbrida, que eu acho que hoje tá tudo certo a gente usar, tá? Eu vou falar para vocês. A minha forma de tratar hoje é muito a seguinte: eu transformo o caso em um caso melhor para o alinhador. Então, às vezes, eu tenho lá um premolar muito girado, tá? Puxa vida, para o alinhador, isso aqui vai precisar de trocentos alinhadores. Então, eu giro aquele premolar antes de escanear. Eu já fiz de fazer tratamento ao mesmo tempo, sabe? De ir girando, fazer binário, fazer monário. Eu chamava de monário, colava um botão e passava e fazer loucuras e loucuras. Não faço mais, porque daí você não consegue controlar quanta força você está colocando, se vai acompanhar, se não vai acompanhar. Então hoje eu preparo o meu caso para o alinhador. Eu transformo o meu caso num caso ideal para o alinhador. Ai, tem uma curva de espelho gigante, imensa. O alinhador corrige? Corrige, claro que corrige. Mas não custa nada. Às vezes você coloca lá uma horta fixa lá, 3 meses, 4 meses, já dá uma ajeitadinha, pronto. E eu tenho alguns casos que eu trabalho com híbrido. Daí já tem discussão se híbrido é híbrido quando usa um pouco de cada um, se usa metade, um superior e um inferior. Enfim, né? Misturando as coisas, para mim, funciona muito bem, obrigado. E o que eu acho o melhor dos mundos é transformar os meus casos bons para casos de alinhador. Então, funciona muito bem para mim. E aí, aqui, ó, vou pedir licença para o Guilherme, que eu vou mostrar um caso, que é um caso que eu tratei lá, é um dos meus primeiros casos, tá? Então, fiz o planejamento, vou mostrar para vocês aqui o meu planejamento inocente, né? O lateralzão girado lá, né? Essa aqui é a minha depiladora, gente. Pensa que depois ela se cobrou de mim de uma forma bem. Porque foi, hein, gente? Fiz o planejamento lá, legal, tá? Girou, ó, que lindo! Girou lateral. Pensa. Ah, não, girou, legal, aprovei, né? Ó, lindão. Foi, beleza. Aí, ó, chamo atenção mais uma vez. Ó, o giro, girou, super corrigiu. Lindo. Aí aqui também peço desculpas pelas fotos, porque vou confessar para vocês, nunca imaginei que eu fosse mostrar os meus casos para ninguém, não tinha nessa época pretensão nenhuma ser, de fazer mestrado, de ser professora, nem nada disso. Então eram fotos para o meu prazer, para eu olhar e ver o que eu estava fazendo de errado. Então tá aqui, fiz binário, fiz elástico em X, em W, em ômega V, e fiz monário. Esse foi o monário, eu chamei de monário, porque era um botão fora, um dentro. E aí, binário é uma coisa muito relativa, né? Porque, na verdade, as duas forças têm que ser de mesma intensidade, não é? Daí você bota um elástico no canino e o outro lá no molar. Não tem a mesma intensidade, já não é binário, pronto, né? Já não vai funcionar. E aí fiz bootstrap. E aí finalizei com o quê? Com ortofix, porque a gente não girava, gente, não girava. Não girava, nem ortofixa, foi difícil com a ortofixa de botar o dente no lugar. Aí pergunto, a culpa é de quem? A culpa é do fela da mãe do incisivo lateral, né? Muitas vezes não foi nem o planejamento, o planejamento foi mal feito também, já não sabia nem o que eu estava fazendo. Tava ali só, né? Tava, né, na luta. Eu tava ainda roubando conhecimentos alheios, né? Naquela época eu tinha roubado pouco ainda, então tinha que roubar muito mais, né? Então, mas o culpado aqui nesse caso é o lateral, né? O lateral ele é um cara econômico em superfície, ele é um cara que tem vizinhos muito fortes, ele tem as ameias proximais rasas, eu botei, ele é um bagre ensaboado, né? Ele tem uma coroa expulsiva, né? E tem o tal do watermelon seeds lá, né? Se aperta o bichinho, você tá achando que você vai destruir ele entra cada vez mais. Jesus amado, né? E aí a gente tem alguns recursos que a gente pode usar attachments, estagiar os movimentos, não fazer movimento de rotação pura, sempre pensar no centro de rotação e no centro de resistência, onde a gente vai botar a força, né? Se a gente está usando attachments, colocar a força na direção desses attachments, criar pequenos diastemas para que o plástico possa abraçar mais esse dente,
Fazer pequenas extrusões previamente aos movimentos de rotação, porque a rotação tende a intruir o dente, e fazer sobrecorreções a partir do momento que você consiga a correção, né? Que no caso eu nem consegui ali. Então, o estagiamento, a gente precisa pensar nele para facilitar os nossos movimentos, né? Então, decompor movimentos, usar a velocidade adequada, né? Por vezes, até tem empresas que usam diminuir a velocidade de movimento, né? Eu, particularmente, não mexo com isso, não, quem planeja caso faz isso, mas evitar colisão, otimizar a ancoragem e usar os attachments. E os attachments, eu acho o seguinte, basicamente, quando a gente precisa em movimentos complexos e para aumentar as retenções. E eu acho que se a gente responder a 3 perguntas, eu acho que a gente define, se a gente tiver dúvida de quando usar os attachments, a gente respondendo a 3 perguntas, a gente chega à conclusão se sim ou se não. Primeiro, o dente precisa de aumento de retenção, ou seja, esse dente é pequeno, tem coroa expulsiva, ele é um incisivo lateral, ele é um dente, né, que precisa aumentar a retenção? Sim, ele é. Então pronto, a gente pensa num attachment retentivo. E aí, pode ser um attachment horizontal biselado ou assim, de acordo com cada empresa, né? As empresas variam um pouco com relação ao attachment que elas indicam para cada tipo de necessidade. Se não, esse dente não é um dente que tem uma coroa bem retentiva, é um dente grande, não precisa. Então tá. Então vamos para a próxima pergunta. A anatomia do dente é adequada para o movimento que está programado? Então, se essa anatomia é uma anatomia adequada, é um dente redondo e eu vou fazer um giro. Poxa, vamos pensar. Então, você tem que pensar no tipo de movimento que você vai planejar, se você vai fazer uma extrusão e é um dente expulsivo, se você vai fazer uma rotação e é um dente redondo. E aí você vai ter que planejar de acordo com o tipo de movimento e o tipo de anatomia do dente, se você vai precisar de um attachment, e aí de acordo com isso, cada tipo de movimento existe um attachment mais indicado, mas isso também varia para cada empresa. E se a sua resposta para esta pergunta é não, se a anatomia do dente é, se a anatomia do dente é adequada, aqui está o contrário, né? Na verdade, se a anatomia do dente é adequada, se a anatomia do dente não for adequada, você precisa do attachment, e se você não precisar do attachment, que a anatomia for adequada, você vai para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: os dentes adjacentes vão ser intruídos ou tem algum movimento que provoca desadaptação? Se o dente vai ser intruído ou provocar desadaptação, você precisa do attachment nesse dente. Se não, se você responder não para as 3 perguntas, você não precisa de attachment nesse dente. Ou seja, não é um dente que tem anatomia ruim, não é um dente que tem anatomia ruim para o movimento que vai ser programado, e não é um dente cujos vizinhos vão ter movimentos desafiadores ou que provoquem desadaptação. Então, você já pode pensar que talvez você não precise de attachment. Lógico que você tem que pensar na magnitude do movimento que você vai executar. Então, uma regrinha aí para facilitar um pouco quando a gente tem dúvida se precisa usar ou não attachments. Então, basicamente, nos movimentos rotacionais e translacionais são os movimentos que a gente mais precisa pensar nos attachments. A gente já falou dos movimentos de rotação pura e nos movimentos nos quais a gente muda o centro de rotação para a gente poder fazer uma rotação controlada, que são os tais dos movimentos sinérgicos e antagônicos, né? Então, quando a gente tira o centro de rotação aqui do centro de resistência e faz o que a gente fala de movimento em dobradiça, então coloquei o meu centro de rotação aqui vamos supor que seja mesial do dente, e coloquei a força aqui desse lado. Nesse lado eu ainda tenho o alinhador que vai segurar um pouquinho esse movimento. Então eu tenho o movimento mais previsível de rotação desse lado. Então isso é estagiar esse movimento para que ele aconteça de forma mais previsível. E aí nos dentes que tem um formato mais circular, a gente tem como grande problema a forma como o alinhador toca esses dentes.
E o alinhador toca de forma que o vetor de força passe pelo centro de resistência. Quem gosta de biomecânica vai, vai gostar disso que eu estou falando. Quem não gosta de biomecânica não quer nem saber disso, né? Mas se o vetor de força passa pelo centro de resistência, ele não vai fazer binário. Ele vai passar pelo centro de resistência e não vai acontecer o movimento de rotação. Se eu quero rotacionar o dente, o alinhador está tocando, está gerando um vetor de força, e esse vetor de força está passando pelo centro de resistência, eu não vou gerar um binário, não vou gerar um momento de força. E é esse momento que eu preciso para girar. Uma forma de gerar um momento seria usar dois attachments. Mas usar dois attachments, eu causaria uma grande deformação nesse alinhador, né? Coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Puxa vida, né? Em duas tiradas o alinhador estaria deformado. Mas aqui eu geraria um vetor de força nesse sentido e um vetor de força nesse sentido, gerando um momento que faria essa rotação que eu preciso. Mas eu teria o grande problema da deformação. E outra forma seria eu mudar o centro de rotação do dente, não mais para o centro de resistência, mas para distal desse dente, com o vetor de força aqui horizontal com relação ao único attachment que eu colocaria na vestibular. E aí, o meu grande problema aqui seria a forma como o alinhador tocaria esse dente, que aí a gente tem que ter isso planejado, e aí graças a Deus que a gente tem a empresa que planeja isso pra gente, né? Porque o alinhador precisa ter folga para que o movimento aconteça. Então, além de ter o planejamento dos vetores de força, a gente precisa ter as folgas necessárias para que os movimentos aconteçam. Então, eu avisei vocês que eu gosto, né, dos porquês. Então, é, é, né, eu gosto de analisar cada movimento e aí trocando o centro de rotação, a gente teria o restante do movimento para que acontecesse o giro desse dente circular. E aí, a Camila, gente tem mais um culpado. Oi. desculpa te interromper, mas eu estava lembrando de um recurso que eu vi agora na viagem da China, que a gente está trazendo para o software da Click, que é assim, ó, a Camila fala, a gente tem, graças a Deus tem empresa para fazer. E independente da empresa que for, do outro lado de cá, claro que a gente tem um software que está calculando e está cada vez melhor. Agora com recurso de IA vai melhorar muito, mas hoje a maior parte das empresas tem um ser humano aqui do lado de cá que está planejando o dia inteiro. E esse ortodontista já no final do dia pode estar cansado e pode ter coisa a deixar passar, né? E uma dessas coisas que passa é justamente esses contatos interproximais que acontecem e geram um atrito e o movimento acaba por não ocorrer. Por exemplo, na rotação de um pré-molar tem que ter espaço para que esse movimento de fato ocorra, né? Então, um recurso que a gente está para lançar no software da Click é o contrário de um IPR, porque existe um recurso de IPR que você vai lá e marca 01, 02, 03 de IPR que ele faz, ele está aproximando os dentes daquela região e está fazendo um IPR. Agora vai ter um recurso que é o contrário de PR, que é você marca um microespaço. Eu quero um microespaço de 0,2 na mesial e na distal. Enquanto esse dente estiver fazendo essa rotação, esse espaço vai ficar ali aberto, vai ficar em verdinho, que tem um espaço aberto no viewer. E no final você deleta esses espaços e ele contrai. Então, isso um parceiro nosso lá da Ásia já está usando e aumenta a previsibilidade da rotação. Então, eu achei super interessante esse teu slide que mostra aquela colisão, como é difícil rotacionar um pré-molar, o que a gente pode fazer para melhorar essa previsibilidade. E uma das coisas que a gente pode fazer hoje que tem ao nosso alcance é recursos digitais, que é abrir um microespaço, e hoje no olhômetro é muito difícil de ficar fazendo isso, né, num viewer, mas algo que tem uma IA, que o dente vai girando, ele vai afastando como se fosse um magneto, afastando o vizinho, e depois esse magneto desliga e o dente gruda, é bem legal, é bem interessante, só para um comentário aqui das coisas que as empresas também estão buscando alternativas para melhorar a previsibilidade dos tratamentos. Muito legal. Puxa, que legal. Muito legal. Bem legal, isso já é uma realidade que já está vindo e vai ser bem bacana de ver isso em ação. Legal, adorei. Muito bom. Muito bom. Ô, Guilherme, eu tô me sentindo aqui uma metralhadora falando, 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 falando. Eu Eu tô achando o vou. máximo, eu tô achando o máximo porque estamos aqui com 18 pessoas, tá todo mundo aqui, mas assim, eu imaginava ter fazer, poxa, iniciando com alinhadores.
Agora, quem saiu no começo, que teve gente que foi curtir a Páscoa, tá perdendo, porque tá sendo uma verdadeira aula de biomecânica aqui e sempre tem a agregar. Eu já vi aula, eu faço o ano inteiro vendo congresso e curso e como tá sendo gostoso te ouvir aqui, Camila. Tô impressionado, tá muito legal. E outra questão, tu tá embasando tudo, tu não tá só falando o que tu acha. E tu ainda falou que tu tem pouca experiência, eu sei que tu tem. Pra quem não conhece, Camila tá sendo low profile aqui, ela sabe muito, ela estuda muito e tá trazendo, além de uma excelente aula de biomecânica aqui para todos nós, tá nos brindando aqui com um embasamento, ó, aqui mais um slide aqui trazendo embasamento científico para te apoiar nessa aula. Tá fantástico, tá maravilhoso, tá valendo a pena e eu tô sem pressa. Não, eu vou tocar Eu aqui. É que sei que a daí, gente tá assim, levando um pouquinho de tempo, mas tá sendo super gratificante para mim. Muito obrigado. Não, eu se deixar, meu amigo, Vixe, você conhece já, né? Eu para bater papo, falar de ortodontia, mas eu sei que o pessoal cansa, então, assim, eu vou falar mais um pouquinho e a gente finaliza. Tá? Então, assim, só para que nem a gente falou do lateral lá, que o lateral tem as suas peculiaridades, os dentes circulares redondos também, né? Também são dentes que não tem, que falta essa questão da retenção interproximal e que pela silhueta arredondada também tem essa dificuldade de ancorar mais o alinhador, né? E essa questão das linhas de ação de força com relação ao centro de resistência, né? Então a gente também tem que tomar algumas atitudes com relação a isso, e como o Guilherme falou, ainda bem, né, que a gente tem as nossas preocupações e que as empresas também têm, né, de nos ajudar aí para a gente precisar se preocupar cada vez menos com isso. Mas eu acho que é super importante que a gente tenha essas consciências para a gente ter essa questão compartilhada com a empresa também, né? Não basta a gente largar na mão da empresa e a empresa que lute, né? Porque a gente também, para a gente poder cobrar da empresa. Aqui, então, assim, vou falar rapidamente aqui do caso da minha auxiliar, né? Essa é a minha auxiliar. A minha auxiliar é a Aline, ela está comigo há quase 15 anos. Então, assim, a nossa relação extrapolou um pouco, assim, né? A gente já virou, assim, uma baita amizade, né? Então, assim, eu jamais faria sacanagem com ela de forma nenhuma, eu jamais sacanearia minha auxiliar, né? Eu jamais É, perderia tempo fazendo qualquer tipo de sacanagem com ela, porque ela é uma pessoa muito importante para mim. tá, Imagina, né, se eu olha faria só. isso. Só pra te tranquilizar, desde que tu falou que tava apressada, tá chovendo mensagem aqui no bate-papo, todo mundo show, adorei, aula maravilhosa, sensacional, Camila é top das galáxias. Quero ver gravação. Eu perguntei quem mais está sem pressa. Se depender de mim, todo mundo fica o tempo que precisar. Então, Camila, zero pressa, tá todo mundo rindo aqui, que o pessoal tá tomando cerveja e curtindo a tua aula. Ah, é que é tudo, deve ser todo mundo, deve ser todos os meus parceiros aí, ó. Amo vocês. Maravilhoso. Então vamos lá, mas eu prometo, mais um pouquinho eu finalizo. Então, assim, ó, o caso da Aline é um caso assim, a Aline tirou, ela usava ortofix, arrancou no alicate em casa, muito tempo atrás, né? Ela que, tomara que ela falou que ela ia entrar para dar uma espiada, mas ela falou, eu vou entrar, mas não quero ver porque eu tenho vergonha. Ela sabia que eu ia sacanear com ela, né? Mas ela tirou lá e muito tempo e ela tava e não queria e falei, bora tratar esses dentes aí porque, né? Tá uma vergonha, vamos tratar. E é um caso desafiador, né? Porque, como vocês podem ver, né? Então, assim, o diagnóstico é o mesmo, né? Da mesma forma que a gente vai diagnosticar, a gente vai. Eu fiz todo o diagnóstico, a gente planejou as extrações, e aí a gente vê que ela tem um tipping, né? Que a gente pode aproveitar, porque ela tem um desvio de linha média, então a gente já fez as extrações, fiz o diagnóstico, usei lá os meus templatezinhos que eu uso para fazer o planejamento, né? E aí aqui eu fiz um videozinho rápido, rápido, não é tão rápido, mas assim, dando uma sequência de como a gente fez. Então, assim, ó, eu uso a escovinha de Robson. Está alto aí, né? Tá muito alto o som para vocês? Não tá vindo o som do Não vídeo, tá tá, som? Ah, então tá, melhor assim. tá ótimo. Eu uso a escovinha de Robson para limpar bem a superfície. Eu uso uma água oxigenada com clorexidina 0,06%, que eu já faço, acho que apareceu ali, eu deixo num frasquinho de 30 ml pronto.
E eu gosto de cortar o template ao meio, em todos os casos, eu prefiro, eu trabalho mais segura assim. É, ela é sempre ela que completa para mim os casulos, então ali ela falou: você vai me gastar uma bisnaga inteira de resina, porque eu já sei, né? Eu não sou nada econômica. Eu uso CEP, tá? Eu gosto, acostumei o Self Etching Prime para fazer como adesivo, tá? Já acostumei assim. E eu uso a Bookfill, não me acostumei com outra resina, tentei várias, tá? Eu gosto, eu vejo que tem gente que só posiciona o template, eu gosto de segurar, apertar bem, posicionar bem, segurar para o attachment ficar bem desenhadinho. Tá? É a forma como eu faço o attachment. Outra coisa que é super importante, não precisa passar o adesivo, o condicionante na face inteira do dente, né? Eu sempre fico com o template na mão e olho onde está o attachment, né? Tá mais na mesial? Passa um pinguinho só na mesial. Não precisa condicionar a face inteira, né? Se você usa o ácido e o adesivo, passa só, porque daí ali, ó, quando você vai remover o excesso maior você consegue descolar ele, porque não tem adesivo, né? Se você condiciona a face inteira do dente, vai colar na face inteira, né? Então ali, se você condiciona só onde está o attachment, então você consegue remover. Então eu sempre olho, né, com o template na mão e passo só onde está o attachment. Não precisa passar na face inteira do dente. E aí eu posiciono, eu gosto de segurar bem apertadinho. E aí faz falta minha auxiliar para me auxiliar, porque a gente já trabalha a quatro mãos assim super bem. Ela já tem todo o jeitinho. Agora, aqui a gente estava a minha secretária filmando, a secretária do meu irmão polimerizando e a minha auxiliar sendo atendida. Então a gente estava mobilizei a clínica inteira aí, mas a gente acabou dando um monte de risada, se divertiu um monte aí nesse momento de atendimento. A gente tem uma relação muito legal, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu costumo dizer assim, a minha a minha rede de apoio, assim, é incrível. Graças a Deus, assim, a gente funciona muito bem. Então, ali... E aí, assim, ó, que bom, ó, que daí como não tem adesivo sobrando, então os excessos maiores a gente consegue remover com mais facilidade. Aí, assim, eu não tenho a paciência que eu já vi certos profissionais com bisturi e tal. Talvez eu devesse ter um pouco mais de capricho, mas eu não tenho, tá? Eu gosto, eu uso essa broquinha da Orthometric, eu acho ela boa, não risca o esmalte, então eu removo os excessinhos assim com essa broquinha, não passo em cima, daí não é para polir attachment, o attachment tem que ter o formato dele mesmo, só ao redor do attachment. Não esquecer de passar fio dental para não ficar nada colado. Outra coisa que faz super diferença, gente. Os meus pacientes falam: Nossa, nunca ninguém passou. Passar uma vaselininha no lábio do paciente, né? Quando você vai fazer o attachment, quando você vai fazer IPL, porque né, às vezes você está lá esticando o lábio do paciente, judiando, né? Eu passo várias vezes durante o atendimento, eu já mando manipular uma vaselininha, né? Lubrifico o lábio do paciente. E aí, as várias formas que a gente pode fazer o IPR, né? Eu gosto dessa tirinha que você pode contornar ela um pouquinho e a gente pode usar manual no dedinho, pode usar com o suportezinho manual e pode usar com o reciprocante, né? Sempre fazer o polimento depois com uma tirinha de polimento e faz diferença. E um negócio que eu acho muito legal, ó, eu não usei ali, ó, já tá dando uma sangradinha na gengiva, ó. Eu sempre coloco, já vai aparecer na sequência, um elastiquinho 3,16 leve. Eu não sei se vocês costumam usar. Ó, já deu uma sangradinha, ó. Aí eu abri um pouquinho o espaço, aí eu coloco um elastiquinho 3,16 leve. E aí eu entro, porque daí o elastiquinho fica ali e eu não machuco o paciente. Tá? Essa dica eu vi, quem deu essa dica foi o Agostinho Garcia. E eu passei a usar e agora eu uso para todos os pacientes. Então, só estica ele, passa no ponto de contato e coloca ele bem lá embaixo. Você consegue entrar igual, porque você aperta ele ali e não machuca a gengiva do paciente. Então, agora a Aline pôde dar o feedback dela. Eu fiz 100 em um dente e depois eu fiz os outros com.
E ela falou que realmente não machuca a gengiva quando você usa o elastiquinho ali. Fica bem mais confortável. Então, aí fazendo o reciprocante, sempre com o reciprocante, não deixando só o movimento do reciprocante, a mão movimenta um pouquinho também. Então, só fiz o videozinho para mostrar como que eu trabalho com o com os né, com a desinstalação do attachment, os IPRs, então tá aqui o aparelho dela instalado. Eu acho a estética do aparelho da Clique maravilhosa, dos alinhadores com os quais eu trabalhei, eu acho que é o mais estético. Não estou falando isso porque estou aqui, não preciso disso, né? Mas assim, a Aline às vezes está com o alinhador, eu olho para ela e falo assim: já começou? Já tá sem o alinhador? Porque de verdade parece que ela tá sem o alinhador. Eu acho lindo o alinhador. Lindo, lindo. E no primeiro dia ela olhava para mim, ela só olhava para mim, só faltava ela rosnar para mim, porque ela tava enlouquecida. Então, a gente precisa entender o paciente, porque assim, de fato, não é fácil os primeiros dias. Se a gente pega um paciente meio hipervigilante, o paciente morde, morde, morde. Ela hoje queixou de dor de cabeça, porque ela falou, tô mordendo um monte. Então, até adaptar não é fácil para o paciente, tá? Mas tá lá, ela felizona da vida, né? Começamos o tratamento. É um alinhador lindo, 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 lindo. Eu enchi ela de attachment, tá? Inclusive, eu usei alguns attachments, assim, até para fazer um teste, sabe? Coloquei uns, esse meia-lua, e uns eu coloquei o retangular para eu testar, né? Ninguém manda, né? Minha auxiliar vai ter que aguentar alguns. Então, assim, Só para te interromper de comece novo, pelo porquê, para Camila. você tornar o seu setup mais lógico e previsível. E agora, enfim, eu ia abrir o setup dela para mostrar para vocês, mas outra hora a gente vê. Então, é o seguinte, levem para vocês assim, para tudo na vida, eu acho que disciplina vale mais do que motivação, eu acho não. Na minha opinião, mais honesta e franca. Então, assim, estudem, leiam, façam, acordem cedo se precisar, porque às vezes à noite não dá. Quem tem filho pequeno sabe disso. Porque a motivação passa, sabe? A motivação ela acaba. A motivação nem sempre dura o tempo que a gente precisa que ela dure, mas disciplina é para sempre. Se a gente botar na cabeça que a gente é disciplinado, a gente vai se manter firme naquele propósito. Aprenda a roubar honestamente conhecimento de quem tem mais experiência do que você. Então, eu acho que às vezes a gente não tem experiência clínica, mas se a gente roubar um pouquinho de conhecimento humildemente, assim, daqueles que têm mais experiência, aquilo traz muito pra gente e a gente aprende muito com isso. E eu acho que o futuro não é do alinhador, não é da ortofixa, mas eu acho que é da gente juntar tudo aquilo que a gente sabe e a gente individualizar os nossos tratamentos. Eu acho que cada paciente tem um perfil, cada paciente tem uma história familiar, cada paciente tem uma história de vida. Então, você querer empurrar para o seu paciente uma dinâmica de tratamento sem você entender a proposta, sem você entender o que aquele paciente demanda, sem você conversar com ele. Daí tem gente que fala assim: ah, os meus pacientes não aceitam attachment. Gente, nunca um paciente meu reclamou. Sabe? Às vezes eu converso, eu mostro, eu tenho, né, um modelinho, eu mostro para o paciente, daí eu explico para ele. Eu falo, eu boto um copo e eu falo, ó, se eu quiser girar esse copo, eu consigo girar com o meu dedo assim? Daí eu boto a xícara e daí eu apoio o dedo na abinha da xícara, né, na alça da xícara. É que eu consigo? Então é isso, o attachment é isso. É o trinco da fechadura. Aí quando é o paciente que é mais chegado meu, eu falo, é o puta merda do negócio. Daí um dia um paciente ligou para mim e falou assim, perdão, né, mas é... Aí o paciente ligou e falou assim, ô Camila, aqueles fia da puta que você colou no meu dente, caiu um. Não era mais puta merda, era fia da puta já. Então, assim, é isso, é essa relação que eu tenho com os meus pacientes, sabe? Eu sou essa com os meus pacientes no dia a dia e eles aceitam o que eu propuser, porque a gente gerou essa relação de confiança, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Game over. Camila, pessoal, que aula maravilhosa. Camila, sensacional. Foi muito mais do que eu esperava. Tá todo mundo vibrando aqui nos bate-papos. Não sei se tu está acompanhando, mas
São só Não, não vi elogios, só nada. elogios pra ti, que foi uma verdadeira aula de biomecânica, realmente. A Camila, como sempre, foi verdadeira, sincera, transparente e falou, mostrou, abriu o teu dia a dia aqui sem esconder o jogo. Parabéns, Camila, foi muito gratificante estar contigo. O tempo voou, eu nem vi que já passou 1h30. Mas parece que foi alguns minutos de tão rápido, de tão gostoso que foi ficar aqui te ouvindo. Tu é excelente comunicadora e foi surpreendente e sensacional. Todo mundo falando aqui maravilhoso, sensacional, aula top. Então dá uma olhada nos comentários ali. Tá muito legal. Ó, o pessoal queria mais, na verdade, Vitor, eu também. Então, pessoal, quem tiver perguntas aqui, vamos dar mais uns minutinhos para bate-papo. E, ó, Camila, véspera de feriado, o pessoal ficou aqui até o final mesmo, viu? Muito legal. Viu? Ai, gente, vocês são maravilhosos. Parabéns. Gente, eu vou botar umas considerações minhas aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer, qual sistema adesivo tu tá usando mesmo? Tu não tá fazendo condicionamento ácido? Não, eu uso o CEP, o Self-Etching Prime. Ele é Da Solventum? autocondicionante, né? Da Solventum mesmo? É, não, é, da Solvento. Isso mesmo. Mas não é aquele pincelzinho É aquele do pincelzinho. da 3, Eu. que é o pincelzinho, É, o pirulito aquele. Tá, isso, entendi. o pirulito. Maravilhoso. Eu já li que ele tem uma adesão muito forte, que não teria indicação e tal, mas assim, é, cara, eu usava muito para pediatria já, sabe? Porque daí Verdade. ele pula a etapa do condicionamento, né? E Eu uso para aí, tracionamento de canino. Quando faz a abertura, tem que colocar o canino. Eu uso nas situações mais. sim, sim. Aí, puxa vida. Daí eu acabei transbordando isso e hoje eu uso só ele. Então, me adaptei super bem, não tenho queixa, sabe? Perfeito, perfeito. Gente, Aliás, tenho queixa, né? Caro pra caramba, mas assim, eu ia acho dizer que é um nada. investimento, acho que é um Jesus. investimento que vale. O CEP é top, a Laura Solani também usa. O Marcelo Ribeiro, caminhos como ensino curvo do Sérgio Cury de Alinhadores, não te conheço pessoalmente só no vídeo. Você é leve, deixa É. parabéns, minha querida, sucesso. Ah, que legal, obrigado, Marcelo. Já agradecendo pela Camila aqui. Ah, Ai, gente, gente, vocês são maravilhosos. Teve, deixa eu, tem gente, o Marcelo, a gente não se conheceu ainda, né, Marcelo? Ainda vai chegar a nossa hora. Vai chegar a nossa hora, a gente vai se conhecer ainda. gente, assim, a Camila comentou alguns momentos assim, como é transparente o alinhador da Clique, como ele é bonito, ele é o mais bonito que tem. Então, assim, não é a questão que é da Clique. E a gente teve uma oportunidade única agora, na semana passada, eu e a Mari viajamos para a China, a gente foi para uma feira lá, e a gente foi visitar alguns fornecedores de matéria-prima lá, inclusive, a gente foi em dois grandes fabricantes de matéria-prima, que fazem plásticos aqui, inclusive, a minha mesa aqui, não dá para ver, mas tem pilhas e pilhas de plástico aqui que a gente trouxe muita matéria-prima de tudo que é fabricante do mundo aqui para testar. Mas o bacana é que quando a gente chega nesses fabricantes, o nível de tecnologia que eles têm de fabricação de extrusão de plástico, você entra num lugar onde está sendo feito o plástico, você não pode entrar uma molécula de poeira lá dentro, vocês têm que se paramentar, entrar e deixaram a gente ver isso. É incrível, assim, ó, por exemplo, a matéria bruta, onde está derretendo o plástico, fica numa área fechada externa. Esse plástico é derretido e passa por uma parede e vai onde vai sair o filme já extruído. Nessa região do filme é como se fosse dentro de um aquário gigante de vidro, onde os funcionários estão ali. Todo mundo que entra passa por um processo assim, de tirar a poeira do corpo para chegar lá e não ter uma partícula que vai cair no plástico. E dentro dessa fábrica eles trabalham eles fornecem plástico para os maiores fabricantes do mundo, tá? ClickAlign, Invisalign, Angel, então é feito nesses lugares. Então eles fornecem para muita gente grande. E o engraçado é que eles têm um portfólio que eles chegam assim, olha, a gente tem isso aqui, ó, de plástico, qual que tu gosta mais? Então, assim, é de ficar louco, porque você tem o plástico do mais transparente para o mais opaco, do mais duro para o mais flexível, do tripla camada, dupla camada, PETG, CPTG, PU, copoliéster, tripla camada. Então, hoje em dia, o mercado tem soluções que não tinham há 3, 4 anos atrás. Antigamente, quando a gente começou com a alinhadora, era PETG que tinha e pronto. Depois veio o PU. Aí o PU era muito duro ou muito fosco, depois veio o dupla camada, depois veio o copoliéster. E aí o pessoal crucificou o PETG, não, o PETG é horrível, eu lembro todo mundo falando mal do PETG, agora bom é agora é o PU.
Depois, não, agora é o poliéster. Não, agora o bom é o tripla camada. Então, assim, gente, não existe e ficou muito claro para nós lá, e conversando com grandes fabricantes que a gente teve a oportunidade de conhecer lá na China, gente que e na Espanha também, gente que fabrica, assim, milhares de casos de alinhador por dia. Por exemplo, aqui, aquele que a gente está fabricando, sei lá, 2.000 placas por dia, 1.000 placas por dia. Tem empresa que está fazendo 20.000, 50.000 placas por dia, né? O que é legal de saber é que a qualidade final do produto que a gente tem aqui no Brasil e entrega para o cliente é exatamente o mesmo que eles estão usando lá na Espanha e na China. Então, é um produto de primeira linha, tá? A diferença é que eles conseguem escalar muito porque tem uma robotização maior que aqui no Brasil. Mas, falando de matéria-prima, hoje a gente tem materiais mais flexíveis, né? Vamos supor, existem marcas que optam por materiais bem flexíveis, que ficam mais confortável para o paciente, que ela tem uma camada de poliuretano externa, uma de copoliéster interna, mais uma poliuretano interna. Então, é três camadas, duas soft por fora, uma dura por dentro. Esse material vai ficar muito flexível. Ele não vai ficar tão transparente, não vai ficar tão bonito, vai ficar mais molenga, vai ter que usar attachment maior e vai ter que fazer mais sobrecorreção. Porém, em caso de apinhamento, ele fica fácil de colocar e remover. E tem empresas Uhum, que optam por um material muito rígido, que era o caso da Clique antes. Ele era um material muito uhum, duro, corte reto, ficava difícil de colocar e tirar, mas ele era um material bem cristalino e ele não precisava attachments tão grandes, não mancha com chimarrão, nem com café, nem com nada. Porém, ele é mais rígido, mas não precisa fazer tanta sobrecorreção. Então, é difícil você encontrar esse equilíbrio, né? Então, hoje, a gente está chegando já no meio termo. A Clique, ao longo dos anos, veio deixando cada vez mais flexível, eu gosto muito do jeito que está hoje, que ele me entrega a rotação, ele me entrega o torque, ele me entrega a expansão. A Camila tá falando ali daquela, o estagiamento, Camila, foi bem legal. Que tu embasou super bacana. Aquela questão de fazer uma expansão butterfly, né? Vai pré-molar, uhum, depois vai molar. Eu acho que vale muito se o teu plástico é muito molenga. Ele não tem aquele força uhum, transversal. Agora, num plástico mais rígido, não faz sentido, porque uma das coisas que o alinhador faz muito bem é expandir, né? Ele expande muito. Então, uhum. principalmente o da Clique, ele é um pouquinho mais rígido, ele tem uma força expansiva bem interessante. Então, é muito legal que a gente daí tem que se adaptar com o material que a gente trabalha. Mas desculpa, gente, tô me prolongando aqui, a tua aula foi brilhante. E para consolidar aqui no final, eu acho que tu não rouba nada de ninguém, né? Não é que nem o Simon, tu roube como um artista, não. Acho que você aprende como um ortodontista, então você absorve esse conhecimento, adapta a tua realidade e transforma ele. E isso de maneira brilhante. Ainda tu, além de tu plantar sementinhas do teu jardim, você já está colhendo os frutos e distribuindo sementes para nós aqui hoje. Então foi incrível te ouvir, foi muito gratificante e eu só tenho que te agradecer, tá? Então tu não rouba nada, você multiplica, tá? Foi muito legal, parabéns e continue assim. E muito obrigado a todos aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem mais Muito alguma pergunta. obrigada. Eu queria fazer uma foto. Opa, então acende a câmera aí, galera. Quem tiver acordado ainda, quem não tá comendo chocolate da Páscoa, que nem eu aqui, ó. O pessoal tá tomando cerveja, eu tô no chocolate. Aqui eu ganhei chocolate da empresa aqui hoje. Aí, ó, fotinho lá, ó. Ê, foto! Ai, quanta gente Meu céu. linda! Ó, o Bruno tá ali ainda, o Saulo tava aí também. Ah, que delícia, gente. Obrigada, tá? Adorei estar com vocês. Oi, Laura, tudo bom? O pessoal tá bem aí, gente. Bom ver vocês todos. Vai tirar um print? Muito bom. Vou. Mais alguém vai abrir a câmera? Mais alguém aí? Eu vou tirar uma Ah, foto aqui da tela. lá no meu grupo, quem não aparece, quem não bota, não abre a câmera ganha Minion, hein? Vai lá, todo mundo lindo, sorrindo. Um, dois, três e. Muito bom! Muito bom. Deixa eu colar aqui já para eu não perder. Gente, só último recado aqui para hoje, o pessoal ficou aqui até aqui. Muito obrigado, Camila. Na próximo mês, no última, sempre na última quinta-feira do mês, é o nosso Click Talks. E já está aqui o Bruno Barbo, está aqui assistindo. O Bruno até hoje vai ser o próximo Click Talks é com o Bruno Barbo. O Bruno é um grande amigo meu, professor da PUC aqui de Porto Alegre. Recentemente publicou um artigo, tem centenas de artigos publicados, mas o último dele. Foi teu último esse, Bruno? Foi só um dos teus artigos sobre cirurgia ortognática com alinhadores, saiu na Dental Press, Journal of Orthodontics. E vai ser sobre esse tema que nós vamos falar, sobre preparo ortodôntico para cirurgia ortognática com alinhadores. Falei alguma coisa errada aqui, Bruno? Na verdade, esse aí foi o artigo da tese, né? E aí, na verdade, a gente fez um artigo de cirurgia ortognática de benefício antecipado com alinhadores. E vai ser esse o tema. É esse o tema.
tá, gente? Então, eles têm um protocolo de quais são os limites de preparo cirúrgico com aneadores, até onde você pode chegar, que caso é indicado, que caso não é indicado, o quanto você sobrecorrige, o quanto não sobrecorrige, nivela a curva de espelho ou não nivela. Então, isso vai ser bem legal de ver o Bruno falar. Eu tenho certeza que ele tem muita experiência com isso, que o Bruno já trabalha com a Clique há muitos anos. E algum dos casos mais cabeludos que já passaram aqui pela empresa foi o Bruno que mandava. A gente olhava assim, nossa, esse cara é louco. E ele finaliza os casos de forma brilhante. Então é um profissional de ampla experiência, não é à toa que ele é professor e dá aula aqui pelo estado inteiro. Muito obrigado, Bruno, por ter aceito e nos vemos aí no finalzinho do mês em mais um bate-papo que tenho É certeza. sempre, Ó, a é Camila, sempre um prazer, né? viu o nível Sempre da um Camila, prazer. né? O nível só sobe aqui, é alto nível. Estou muito feliz de ter amigos como vocês, gente. Obrigado mesmo. Obrigada a você pela oportunidade que você dá pra gente aí, tá louco. De Não, estar sempre conhecendo coisas novas com a empresa também. Maravilhoso. eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Vai ser um ano cheio de novidades. Muito obrigado, Camila, de novo. Obrigado, Bruno, por ter aceito. Fala tuas redes sociais aí, Camila, para quem não te segue ainda, Camila Garguetti. É Camila.Garguete. Garguetti. E, Isso. Meu pai é meio sim, gaúcho, ele fala Garguete também, que ele acha mais chique. mas o Garguetti é o italiano, né? É, É. é isso aí. Gente, muito obrigado. Uma feliz Páscoa a todos e uma boa noite. Muito obrigado mesmo de coração. Até a próxima, um bom feriado.